começando o Tradição Entrevista dessa semana, e essa semana a gente está recebendo o secretário de Comunicação da Prefeitura de Pelotas, o Tony Seck, que gentilmente aceitou o nosso convite para conversar um pouco conosco, aí, falar um pouco da sua história na área da comunicação, na política e também frente à Secretaria de Comunicação da cidade de Pelotas. Tony, bem-vindo ao programa Tradição Entrevista. Obrigado, Adilson, obrigado a toda a equipe aqui do Jornal Tradição, os nossos ouvintes, telespectadores. E para mim, enquanto secretário de Comunicação, uma satisfação estar aqui no Jornal Tradição, comunicando com a população de Pelotas, da nossa região, toda a área de abrangência desse tradicional jornal da nossa cidade, da nossa região, e uma oportunidade também para a gente estar levando ações da gestão municipal, aí comandada pelo nosso prefeito Marrone, pela nossa vice Dani Brizolara, nesse sentido, né, de mostrar que a prefeitura, obviamente que a gente tem muitas questões ainda a avançar, mas nesse 1 ano e pouco de governo conseguimos já dar algumas respostas aí para a população e a gente segue aí trabalhando no dia a dia para melhorar as situações, para responder também a nossa população de Pelotas. Desde que a gente assumiu a secretaria, o nosso mote é dizer que nada vai ficar sem resposta quando é uma crítica construtiva, quando é algum apontamento que a gente considere que seja importante para a melhoria do serviço, a gente quer estar respondendo, quer estar nesse contato direto aí com a nossa população. Tu assumiu a secretaria em fevereiro, né, Tony? Tu veio com esse objetivo de fazer essa aproximação, né, entre os veículos de comunicação da cidade, né, e fazer essa comunicação da prefeitura com os veículos e com a comunidade como um todo, né? Esse desafio... tu já tem essa credencial de desafio porque tu já trabalhou em Brasília, né? Até me conta um pouco da tua história na vida pública, né? Eu sei que trabalhasse em vários locais, né? Lá em Brasília, no sentido de fazer essa aproximação, essa interlocução com os veículos e com o setor político, né? Assim, Adilson, a gente comemorou agora 42 anos da nossa estação rodoviária. Nós tivemos uma atividade no sábado. E lá na rodoviária, a gente lembrando ali nos discursos, nas falas, e logo me remeteu eu com 13 anos chegando em Pelotas, com uma mochila nas costas e uma mochila de mãos, para vir estudar aqui no KVG, na escola agrícola aqui da nossa cidade, lá no Arco-Íris. E ali na rodoviária, relembrando agora os 42 anos da estação rodoviária, fiquei pensando, né, quantos jovens, quantas pessoas, quantas famílias procuram Pelotas para ser a sua cidade, né? Eu cheguei com 13 anos aqui, uma cidade onde eu tenho meus filhos, onde está minha família e nunca mais saí. E eu vim aqui em busca de um sonho, de estudar, de ser uma cidade polo, que é a nossa cidade de Pelotas. E desde então, assim, mesmo não tendo ninguém na política, na minha família, eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil lá do KVG, depois entrei para a universidade, fui presidente do DCE. E nessas andanças a gente recebeu aqui em Pelotas, em 2014, um rapaz que na época era governador do estado de Pernambuco e candidato a presidente da República. E nós tivemos uma atividade no Clube Carcheral. Primeira atividade de campanha do Eduardo Campos aqui em Pelotas foi. E o Sartori na época acompanhava ele, que o Sartori tinha 1% nas pesquisas. Eu ainda, esse cara nem vai falar aqui no nosso evento. E no fim acabou falando e virou governador depois. E a gente fez aquela atividade e no dia deu uma chuvarada em Pelotas, essas chuvaradas aí de 100 milímetros, 80 milímetros. E o pessoal, vamos cancelar a atividade com o Eduardo Campos. Eu não, a nossa atividade ninguém vai cancelar. E depois daquele evento o Eduardo se impressionou positivamente. Tony, eu estou indo ali em Rio Grande. Na volta tu me espera lá no aeroporto que tu já vai no avião comigo para São Paulo na minha campanha. Eu jovem, larguei tudo e fui com ele. E deu 13 dias, caiu o avião dele, né? Que ele era candidato a presidente. E desde então comecei a minha militância no partido, fiquei conhecido no Brasil inteiro, fui eleito secretário nacional de juventude do partido. E agora PSD? PSB. PSB, né? 40. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho do Eduardo Campos, que é o João Campos, que hoje era ex-prefeito de Recife, renunciou essa semana, agora que é candidato a governador. E o João, ele é um case a nível nacional na parte de comunicação, né? Então, tive a oportunidade de estar lá perto dele, de trazer, e a gente tem construído algum planejamento também para melhorar nesse sentido as redes sociais aqui de Pelotas, da nossa prefeitura, essa comunicação institucional da cidade. E também a gente tinha um perfil aqui em Pelotas de ser tudo centralizado
nas redes sociais da prefeitura, né? Então agora a gente está dividindo também essas ações aí para as redes sociais das secretarias, a gente fazendo um trabalho também de relacionamento com os jornais da cidade, com as rádios, porque pode parecer, Adilson, que a gente está na era das redes sociais, é importante as redes sociais, mas Pelotas, eu esses dias bati a olho aí em algumas pesquisas locais aqui, que 82% dos pelotenses, por exemplo, ainda escutam a rádio. Com certeza. Diversos pelotenses, eu não tenho esse dado, mas leem jornal, então é uma mídia é da nossa cultura, da nossa cidade. Isso, que a gente precisa diversificar. Então a prefeitura precisa estar no jornal, precisa estar na rádio, na rede social. Eu me apavorei, a prefeitura não utilizava o TikTok, a gente não utilizava. Daí eu determinei lá que a gente começasse a utilizar. Isso tu vai falar com um público bem jovem, que utiliza. Viralizou os nossos vídeos e é uma gurizada de 16, 17, 15 anos participando. Prefeito, eu quero que arrume a rua aqui na minha casa, a lâmpada aqui da minha escola está queimada. Já tem essa interação. O jovem tem essa interação. Nós tivemos, por exemplo, agora a questão do Vida Ativa, onde também a gente mostrou através de campanhas a importância do programa, a terceira idade toda no WhatsApp, toda se comunicando com a prefeitura. Então assim, a gente já conseguiu ter avanços do papel da prefeitura justamente de se comunicar com todos os públicos. Então essa é a nossa linha, assim, de ser um material diversificado. Né? Exatamente, até eu estava colocando aqui, quando tu veio para assumir a gestão na SECOM, tu veio com esse objetivo, né, de fazer essa interlocução mais forte com os veículos, né? E a gente vê assim, Pelotas é uma cidade que, quando às vezes o pessoal daqui, os próprios pelotenses não valorizam, mas eu nessas andanças, 12 anos de Brasília, eu tive a oportunidade de ir para fora do país, para a China, para a França, conheci todas as capitais do Brasil, com exceção de Rio Branco eu fui, com exceção de Roraima, agora não sei, Boa Vista talvez, Boa Vista, Roraima, única capital que eu não fui. E todos os lugares que eu vou, principalmente no meio de comunicação, são pelotenses, são pessoas que se formaram na UCPEL, na UFIPEL. A gente tem, bem ou mal, tem o governador aqui da nossa cidade. A nossa cidade já exportou diversos juristas, inclusive o fundador a nível nacional do meu partido, do PSB, ele tem a Faculdade de Direito em homenagem a ele aqui, né? a Direito de Pelotas. Mas, ou seja, Pelotas é conhecido a nível nacional. Nós tivemos, por exemplo, o Pedro Alau, que era reitor da UFIPEL, virou referência no Covid em todo o Brasil. Então, é uma cidade pujante, uma cidade que é reconhecida, que tem uma tradição de mais de 200 anos. Então, assim, a gente precisa valorizar muito o nosso viés de formação, que a gente acaba exportando profissionais para o Brasil inteiro, né? Tony, e isso eu acho que tu fala, é muito importante, que mostra o potencial que tem a nossa região, o potencial que tem as nossas universidades, o potencial que tem essa questão da comunicação e como tu falasse, a gente anda o Brasil afora, né? Tu vê quantas gente formada aqui na Universidade Católica, na Universidade Federal, no próprio IFSU, né? Mostra quanto a educação e quanto essa questão, ela é muito importante dentro da comunidade, como ela está relacionada com o desenvolvimento de Pelotas, o sistema educacional. E como tu avalia hoje a prefeitura, os projetos que a prefeitura trabalha para valorizar essa questão da educação, para trabalhar desde a base, né, na escola municipal, né, que a gente sabe que Pelotas tem muitos alunos, né, e é uma rede grande, né, como é que está o olhar da prefeitura em relação à educação do nosso município? Disso assim, é um tema muito, muito complexo, e eu também, por ter a oportunidade de conhecer o Nordeste, de ver que no Nordeste brasileiro hoje a gente tem, em tese, uma desigualdade social muito mais aprofundada, mais dificuldades financeiras e às vezes até preconceitos aqui do Sul, de Nordeste. E, por exemplo, a rede do Nordeste hoje de escola em tempo integral, que o aluno chega de manhã e sai à tarde, tem toda a alimentação, ela já está com uma rede muito mais avançada que a nossa. Por exemplo, Pernambuco, só o estado de Pernambuco, isso que me fez admirar o Eduardo Campos, a rede integral era maior que a de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro juntos. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, 8% da nossa rede é em tempo integral. Pelotas, a gente plena com todas as faixas, eu acho que são 1 ou 2 escolas apenas. Então, assim, a nossa educação está muito atrás de diversos estados do Nordeste, de diversos municípios.
E a educação, no meu ponto de vista, e no ponto de vista do prefeito Marrone, é onde a gente consegue igualar as oportunidades, onde consegue dar uma oportunidade é pela qualidade da educação, é a formação, que o filho do rico hoje ele entra numa escola, é trilíngue, aprende português, o inglês, o espanhol, o francês, e às vezes numa escola pública mais ou menos tem um espanhol ou um inglês. Então isso já mostra, por exemplo, uma questão de qualidade de serviço, por exemplo, hoje quem tem o inglês tem a tendência de ter um serviço muito melhor remunerado. Então, assim, precisa ter investimentos pesados. A gente recebeu uma rede com diversas dificuldades aqui na cidade de Pelotas, mas a gente tem trabalhado, se empenhado para transformar essa realidade, mirando sempre essa questão, principalmente da educação em tempo integral. O prefeito tem buscado todos os reajustes para os nossos professores, a valorização, inclusive, acho que não fechou nem um mês, a gente aprovou um reajuste para os nossos professores, mas obviamente que tem um papel também muito importante com as universidades. Só para te dar um exemplo disso, se a gente juntar toda a arrecadação hoje do município de Pelotas, a gente gira, eu não vou citar aqui exatamente porque eu não sou secretário da área, mas algo que dá em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais todos os anos. A Universidade Federal de Pelotas, só para dar um exemplo, o que ela recebe do governo federal, acho que no ano passado, deu em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais, quase o mesmo orçamento da cidade. Na época de 2010, quando teve aprovado o programa Reúne, o da UFPEL foi superior à arrecadação de toda a cidade. Então, obviamente que a gente tem que ter uma criatividade, e estamos avançando nesse sentido, de aproveitar esse orçamento da universidade e disponibilizar através dos estágios junto aos nossos setores educacionais, os nossos médicos, enfermeiros, dentro das nossas questões de saúde. Então, assim, de aproveitar desde o aluno da agronomia, porque qual que é a dificuldade hoje? É a escola em tempo integral. Exatamente. Ou seja, o aluno ficar o dia inteiro na escola. Mas para ele ficar na escola, ele precisa ter uma atividade extra-classe, um futebol, uma língua, diversas atividades, um dentista. Sim, ele precisa preencher aqueles espaços. E obviamente que não vão ser estagiários que vão cuidar disso, mas eu digo assim, a gente tem uma mão de obra qualificada para ajudar e minimizar, além da despesa, mas também essa atenção necessária. Então a gente precisa ter um link ainda mais forte com a universidade, mas são diversos projetos. Eu estive reunido lá essa semana, inclusive, na UFPEL, e muitas coisas a gente precisa dar uma visibilidade melhor e entra o papel da Secretaria de Comunicação. Mas é isso, a UFPEL e a cidade, no nosso ponto de vista, a Universidade Católica, a gente precisa estar em sintonia e trabalhar junto aí pela nossa cidade, pela nossa região. Porque a gente vê a rede de Pelotas é muito grande, né? Tu pega a Colônia, tu pega toda essa região, né? Então, e aí a gente entra naquela questão, a gente quer ser desenvolvido, a gente quer ter uma cidade cada vez mais desenvolvida, com um olhar para o futuro, né? Vai da base, né? Com certeza. Vai da base, como tu falou, né? E a gente sabe que as dificuldades e o resultado também não conforme vai buscando esses orçamentos, implementando esses orçamentos dentro do sistema que vai se tendo um resultado melhor no final, né? Não, com certeza. E Pelotas, até eu estava vendo no jornal, mas eu acho que foi no da semana passada aqui do Tradição. Pelotas está conhecida a nível de Brasil como a cidade do PAC. Tá? Foi apelidada como a cidade do PAC. Pela eficiência da nossa gestão, do prefeito Marrone, ainda não estava na gestão no ano passado, quando foram inscritos os projetos, mas a gente tem inúmeros projetos, é referência para o Brasil inteiro, diversas obras começando, inclusive agora em maio já, com obras já em andamento. Eu até tinha preparado uma dessas perguntas, já até vou entrar nela. Duas perguntas assim importantes, né, Tony, porque é para a comunidade que quer saber. A questão do hospital, que foi lançado o edital aí, né, junto com o grupo hospitalar, né, para começar, é um pedido da comunidade na área da saúde, e também as obras que que começam agora, né. Então, se tu puder explicar um pouco o que vai começar agora e depois a gente falar sobre a questão da saúde. Isso, a questão do... agora nós tivemos aprovado, né, uma policlínica que vai ser construído junto com... A gente está chamando de Vale da Saúde. Que né, é aqui perto da rodoviária. Isso, que a gente tem o Hospital da Universidade, que me impressionou, que eu tive lá há 2 meses atrás com o ministro da Educação, ele esteve aqui em Pelotas, que é um hospital universitário, então é gerido pelo MEC, né, que é o nosso
Hospital Universitário da UFPEL, a antiga FAU, né? FAU. Vai operacionalizar ali. No outro lado da rodoviária, então, o nosso hospital de pronto-socorro e na frente uma policlínica, né? Então, essa policlínica ela já está com previsão de começar as obras agora em maio. Nós temos diversas avenidas e ruas aqui, que é o caminho do ônibus, onde transita o ônibus. Então, a gente também vai ter uma requalificação, salvo engano, algo em torno de 12 a 14 quilômetros, né, de restauro e de asfalto, né, nessas ruas, nessa rota, né? Nós temos diversos outros projetos inscritos, né? Enfim, a UBS uma UBS da Santa Terezinha. Agora eu não vou lembrar todas de cabeça, mas são diversas obras, né? E também tinha um pedido uma UPA, uma UBS aqui no Fragata, isso também, né? já que era uma questão até de campanha do Marrone. Isso, né? Não, é um dos objetivos, né? Tá a identificação de espaços para ela ser construída, né? Então vai sair já está em fase de projeto, obviamente. A própria questão do viaduto, que é uma cobrança que às vezes as pessoas botam lá, e o viaduto, obviamente, que se em 20 anos não foi feito um viaduto, não é em um ano que será, mas já tem fase de projeto. Que é o famoso, né? Lá na Fernando Osório. Mas né? agora ali foi... O posto dos Três Bicos, para quem não conhece, é o posto ali, 25 de julho, né? Ali foi requalificado, né? Melhorou bastante ali, porque tinha um problema gravíssimo do trânsito ali. Né? Mas ali vai ter um viaduto até o final da gestão do prefeito Marrone, com certeza. A questão também, outra questão que foi junto com o PAC, a questão dos ônibus elétricos que vão ser adquiridos para se somar junto na nossa frota, né? Então, também o presidente Lula o governo do presidente Lula já estão fazendo estudos de tarifa zero e a gente está lutando para implementar que Pelotas também possa ser um dos modelos para o Brasil inteiro na tarifa zero. Então, assim, são diversos projetos. Nós temos um prefeito muito articulado em Brasília, um prefeito que tem acesso com diversos ministros, secretários, fala direto com o presidente da República, então muito importante esse alinhamento. Mas um projeto ele tem diversas fases, né? Ele precisa ser escrito, ele precisa ser aceito, ele precisa ser autorizado, ele precisa ser licitado. Então, dentro desse planejamento dos 4 anos de gestão, muitos dos projetos a primeira fase já foi concluída e agora a gente parte para as demais fases, mas podem ter certeza que a gente tem um setor de planejamento dentro da cidade de Pelotas, dentro da prefeitura, através do secretário Salvador, que trata esses projetos assim com muita eficiência, né? Tony, tu falou dessa questão da infraestrutura, de melhoramento, né? Recentemente a prefeitura começou uns mutirões, né, nos bairros, né, que é um pedido grande da comunidade, já vem de tempo, que é a questão dos bairros ter buraco, a questão do esgoto. Como que a prefeitura está fazendo esses mutirões e como vai continuar esses mutirões? A gente sabe que Pelotas é grande, tem muitos bairros da cidade, né, muita periferia. Como é que a prefeitura vai intensificar essas ações para chegar o poder público lá na ponta? Assim, na verdade, nós, através da Secretaria de Serviços Urbanos, já se tem diversas equipes que trabalham dentro das COSACs, né, que são setores da prefeitura divididos nos bairros. Que são as limpezas, né? São as limpezas já licitadas através da empresa Sersul, tem uma licitação, né? E eles fazem um trabalho. Nos mutirões a gente junta todas as equipes e direciona para um bairro. Nós já tivemos 2 ações, nós tivemos um no bairro Dunas e um no bairro Sítio Floresta, desde que eu assumi a secretaria. Antes não tinha nesses moldes, tá? Tinha em outros formatos. Daí também a gente adiciona junto o SANEP, com as retroescavadeiras, com os caminhões que fazem desentupimento de bueiros, com a Secretaria de Obras, que cuida do asfalto, com a Secretaria da Defesa Civil, que cuida da questão de água parada, de possíveis inundações, mosquitos. Então, um grande mutirão da prefeitura e a gente entra num bairro em torno de 2, 3 dias, dependendo da demanda do bairro, e faz praticamente uma faxina geral, né? Ali no bairro Dunas, em torno de 60 caçambas de entulho, toneladas e toneladas de lixo que nós tiramos, né? Obviamente que não tem como limpar em 1 ou 2 dias todas as situações, né? Toda a situação do bairro, mas dentro do possível, da possibilidade, a gente tem conseguido dar boas respostas, tem uma boa aceitação da população, eu tive pessoalmente nos mutirões, e a gente considera um avanço. Obviamente
que a gente tem interesse, já está na nossa programação. Isso vai continuar? Vai continuar. Vai continuar. Semanalmente e quinzenalmente. Só que também a gente tem outros mutirões que são um pouco menores, que a gente está evitando de chamar de mutirão, mas que às vezes é um eventual roçado, limpeza, mas que não envolve todas as secretarias assim no mesmo dia. Qual é ter pretendimento, qual é a maior dificuldade hoje de mão de obra, máquina para conseguir, né? A gente sabe que Pelotas tem como eu te falei, grande, né? Qual a maior dificuldade da prefeitura hoje conseguir fazer um atendimento rápido e tentar amenizar essas questões? Disso assim, até para ser sincero e também não dizer assim que a gente não pode não trazer soluções e jogar as questões para o passado, tá? Mas a grande questão de Pelotas hoje, no meu ponto de vista, é a forma que a gente recebeu a cidade, uma dificuldade de conseguir em um ano dar todas as respostas. Só para te dar um exemplo, nós assumimos não tinha nenhuma patrola em funcionamento. Hoje nós já temos 6 patrolas trabalhando em tempo integral no patrulhamento das vias. Nós recebemos uma cidade com muita dificuldade no asfalto, por exemplo, sem maquinário na Secretaria de Obras, com uma usina lá com diversas dificuldades e um asfalto em condições muito ruins em grande parte da cidade. Então é um trabalho que ficou para trás, que a gente tem intensificado, tem feito questões de maquinários, principalmente na Secretaria de Obras. E o mais importante, assim, só para tu conseguir entender, por exemplo, o orçamento da Secretaria de Obras para a operação tapa-buraco. No ano passado, que foi um orçamento aprovado ainda no último ano do governo da Paula, foram de 4 milhões de reais. Agora, por exemplo, passou para 16 milhões de reais já no nosso orçamento. Aumentou. Então a gente vai conseguir dar respostas com um orçamento que já foi desenhado pela administração do prefeito Marrone. Então, a questão dos buracos na cidade é um tema bem complexo, mas que a gente, aí, a partir do segundo semestre, já vai ter mais condições de dar respostas rápidas aí para a população. E, Tony, tu acha que pela dificuldade que a outra administração teve na cidade nos últimos anos, quando vocês assumiram a prefeitura, teve uma herança muito grande dessas dificuldades que já eram cobradas na outra gestão e que intensificou com vocês? Só para te dar um exemplo, assim, a gente tem uma questão muito problemática hoje com o atual pronto-socorro de Pelotas. Que eu acho que é o mais grave de todos, né? Obviamente Problemas que envolve vida, de saúde, tudo, né? Só que a gente não parou para pensar, por exemplo, o pronto-socorro, não sei se tu se recorda, tu lembra quando ele foi fundado, quando ele foi inaugurado? Não 100%. Exatamente há 20 anos atrás, quando o prefeito Marrone era o prefeito de Pelotas, lá na geração de 2000 ainda, início dos anos 2000. Eu me lembro do pronto-socorro na Santa Casa. Isso, mas lá no próprio... Então nós passamos 20 anos sem nenhum aumento no pronto-socorro, sem nenhuma grande reforma, sem nenhum aumento de leito. 20 anos a nossa população... Obviamente, da região. Então, assim, são problemas que não foram... Eu não estou culpando um ou dois. Não, eu entendo. Mas foram coisas que não foram olhadas e foram levando. Isso. E daí chegou um momento que colapsou. Está em colapso, mas também agora, graças ao empenho do governo federal, do governo do estado, da prefeitura de Pelotas... Agora está sendo uma união de todos, né? Para conseguir tirar esse colapso, né? Assim, considero uma união, mas a grande dificuldade do pronto-socorro não é construir ele. Eu acho que é fazer funcionar. É o gasto mensal... Que alguém tem que pagar, né? Que alguém tem que pagar, que daí entra o governo federal que tem garantido isso através do Grupo Hospitalar Conceição, que é um grupo muito conceituado. Meu pai teve internado no Hospital Conceição por diversas vezes em Porto Alegre, um atendimento de excelência tem outro atendimento. E que vai nos dar condições, por exemplo, de ter um atendimento qualificado. Obviamente que nós temos, no pronto-socorro, o nosso problema não é atendimento. Os profissionais são ótimos, os médicos... A pessoa pode estar no corredor lá, mas em tese tem um bom atendimento. Ali a questão principalmente é a questão do espaço físico, da logística ali. E que o hospital lá novinho em Folha vai possibilitar um melhor atendimento para a população. Então nós estamos acelerando, o prefeito Marrone acelerou junto com o governo federal. Diversas vezes ele foi a Brasília, o governo federal veio para cá. E até para trazer aí para quem está nos acompanhando, em abril ainda encerra as obras, já concluso. Abril, já está praticamente estava 94% já concluído. Falta fachada, alguma instalação elétrica, algum detalhezinho. E o mês de maio a gente
vai, através do governo federal também, do Grupo Hospitalar Conceição, a maioria dos equipamentos vão ser instalados e a inauguração prevista em junho. Então, assim, num piscar de olhos, muito em breve a gente já vai estar com essa estrutura em funcionamento, né? Então, também a gente tem essa UBS lá na Santa Terezinha, a Policlínica em andamento, o Hospital da Universidade Federal em plena obra. Então, assim, num médio prazo, com certeza Pelotas vai dar um salto aí de qualidade. A UPA do Fragata, que também já está se desenhando, né? São várias obras citadas aqui, né, em diversas áreas. Tu acha que até o final do ano muitas dessas obras serão implementadas já para a comunidade toda? A gente estava organizando as pautas positivas assim do governo, são tantas, Adilson, tantas. Já vai começar a ter entrega. Citar aqui, ó, Teatro 7 de Abril. Pois é, até hoje a gente estava comentando na redação hoje sobre... Né, detalhe, em breve, muito pouco, em breve. Porque a gente já anunciou esse teatro, Tony. Só falta o PPCI, bem dizer, PPCI, né? Esse documento dos bombeiros. Só... Muito em breve. Ponte da Z3, já começamos as obras. Uma ponte que ninguém acredita que vai sair. Nós vamos entregar ela em muito breve. Enfim, Adilson, muitas pontas positivas. Você tem algum olhar para o Laranjal? Nós estamos já... Está em projeto uma questão do tratamento de esgoto, que com a construção da ETA, isso no médio prazo também a gente vai conseguir essa questão da água ser própria para banho, já nesse verão a gente já viu. Porque a gente está olhando para Pelotas turística, né? A gente cada vez mais trabalha o turismo na nossa cidade. Né? O projeto também, puxado pelo secretário Otávio, que é o secretário de urbanismo, de toda a qualificação da iluminação da Orla do Laranjal também, então um projeto que, bem dizer, está bem avançado. Então, assim, são muitas ações, Adilson, obviamente, inclusive nós fizemos um quadro que a gente, nas redes sociais da prefeitura, 44 milhões aqui, 7 milhões aqui, 1 milhão, 2 milhões, que às vezes os números assim as pessoas, a prefeitura só está lançando números. Então nós começamos agora com um quadro que é o Giro pelas Obras e a própria SECOM nós estamos visitando todas as obras em andamento. Para mostrar. Para trazer uma transparência do valor investido, de quanto por cento está a obra, qual é o prazo de entrega. Obviamente que às vezes acontecem atrasos, mas foge de uma escolha da prefeitura. Às vezes uma empresa quebra, uma licitação, um recurso. Fazer uma licitação, alguma coisa assim. Então nós começamos pelos giros nas obras aqui da cidade de Pelotas. Um outro drama muito grande, a questão do banheiro da Praça Coronel Pedro Osório, praticamente só tirar o tapume também, a gente só estava vendo as plaquinhas lá, com câmeras na volta, agora toda uma estrutura. Começou a reforma dos banheiros do mercado público também, agora junto. Eu vou abrir um parênteses, isso era uma reclamação, isso é uma reivindicação, não digo reclamação, dos empresários da cidade, da parte comercial da cidade, a questão do centro, né, histórico e a revitalização daquela região ali, tanto para as pessoas utilizarem, como também para o comércio, né, porque hoje o comércio, existe uma concorrência muito grande em bairros planejados da cidade e o centro deu uma caída comercialmente. A prefeitura olha para isso também? Não, com certeza, diversos empresários, a gente tem um contato, inclusive estamos desenhando uma campanha de valorização para o comércio local, mas também eu te trago, acho que, outros fatores, não só dentro da cidade de Pelotas, outros centros, né, como a gente vê Parque Una, Quartier, enfim, até os comércios de bairros, né, mas também já é um fenômeno também de compras online, de redes sociais. Sim. Mas ao mesmo tempo, é um conjunto. Eu acho que fiz 4 ou 5 compras online e tive que devolver 3 que não veio. Então, assim, tem ainda um prestígio de compras também no centro de Pelotas. Mas tudo é um círculo, a questão do valor da passagem de ônibus, que às vezes impossibilita da pessoa ir do centro, né? Então são diversas ações, mas nós estamos atentos aí através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Também o secretário assumiu recentemente, aí o novo secretário, acho que não tem nem 2 semanas. Entrando também na tua área, a gente sabe que hoje com as redes sociais, né, Tony, eu sei que na tua área ali, como secretário de comunicação, tu deve ter hoje quantos trabalhando junto contigo na área de comunicação? São em torno de umas 30 pessoas. 30 pessoas que tu gerencia ali, né? E a gente sabe que facilitou muito essa questão da crítica das redes sociais, de todo mundo atrás de uma rede social, ele quer ser né? Todo mundo é prefeito, como eu digo, né? Todo mundo diz que como vai resolver as coisas, né? Como é que a secretaria lida com essas críticas ali nas redes sociais? Tu tem uma equipe que tipo, alguma reivindicação e crítica que possa ter ali, vocês têm uma equipe que avaliam
e tento dar essa resposta, tento a prefeitura dar essa resposta rápida também. Logo que eu assumi, a gente percebeu que tinha algo coordenado, não digo de ataques, mas de críticas, que a gente ia atrás da pessoa, chamava para ver o endereço e não tinha um retorno. Mas a gente responde, abre um protocolo, quando é uma crítica mesmo, uma solicitação. Acaba que com essa tecnologia as redes sociais da prefeitura acabam sendo também uma espécie de ouvidoria. Entendi. Então a gente gera um protocolo, encaminha para a secretaria, algumas coisas a gente tem uma resposta rápida, outros são problemas mais estruturais, mas a gente tem uma boa entrada ali através, principalmente do Instagram da prefeitura e do Facebook, né, de dar uma atenção para a população, mas importante também que nós temos a ouvidoria física lá no saguão da prefeitura, e também através do site da prefeitura também uma ouvidoria online, e acaba que as nossas redes sociais também acaba sendo uma ouvidoria. Ela é um canal de duplo, né? Tanto para saída como para chegada. Né? Exatamente. Tony, estamos caminhando para o final aqui, a gente está falando bastante, né, bastante coisas importantes da nossa cidade. Aquele que quer ter esse contato direto com a prefeitura, quer esse contato com as secretarias ali, como é que faz assim? Ele, através dos canais oficiais da prefeitura, através de uma agenda no gabinete, porque às vezes assim a gente fala, eu não tive acesso, né? Tipo, principalmente pessoas de bairro, né? Não tive acesso, mas eu acho que a prefeitura tem um olhar muito grande no sentido organizacional, nesse sentido, para as pessoas serem ouvidas. Não, com certeza, nós ainda estamos também num processo inicial na secretaria, como tu falou no início, são 2 meses à frente da Secretaria de Comunicação, mas a gente tem todos os nossos contatos em redes sociais, através do site, estamos implementando novamente o WhatsApp também da prefeitura para a gente ter um contato mais direto aí com a população, e através também das nossas atividades do Prefeitura em Ação, dos mutirões tradicionais de limpeza, o espaço físico ainda das secretarias também, da própria prefeitura, nossa ouvidoria, mas o nosso papel é estar conectado aí com a população de Pelotas, obviamente, pedindo paciência, mas não é paciência, é pedindo uma aposta aí na nossa gestão, na nossa administração de Pelotas, que obviamente que a gente não consegue resolver problemas históricos da cidade em um ano, mas a gente considera que já estamos dando boas respostas aí, que obviamente que quando a gente resolve um problema vai aparecer outro, né? Isso faz parte. Sim. Mas que a gente tem empenhado uma grande quantidade de secretários jovens, de secretários também motivados em querer mostrar um trabalho, né? Então, assim, eu confio muito nessa equipe aí que o prefeito Marrone desempenhou, né? Colocou à disposição da cidade. Uma outra pergunta que eu te faço aqui, para finalizar, a questão da área rural da cidade, né? A gente sabe que o município de Pelotas ainda tem uma área muito grande rural para nossas colônias, né? E tem a questão do turismo, a produção, né? A gente sabe que já na cidade, às vezes, a dificuldade é grande por ser uma cidade, como eu falei, que tem uma grande área geográfica. A área rural, a prefeitura tem investido, tem trabalhado o ponte, roçado, estruturar melhor esse aumento da produção? Não, com certeza. Até recebi fotos agora há pouco, antes de vir também, já de pontes recuperadas, de estradas. Nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Rural específica para atenção dentro da zona rural. Só que também muitas vezes esse trabalho que está sendo feito não está sendo mostrado, até porque, como eu falei, a ausência de redes sociais das secretarias. Então, nós estamos organizando esse processo dentro da cidade de Pelotas, da prefeitura, também para mostrar diversas ações das secretarias que muitas vezes não são colocadas para a população. Então, porque é um desafio para nós também. Tem uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, ou de Obras, que muitas vezes canaliza muito a atividade do gabinete. E essas secretarias é uma forma também de mostrar esse serviço que está acontecendo simultaneamente. Exatamente, né? Exatamente. É a descentralização da informação. Né? É isso que a gente está estimulando e já vem colhendo de maneira experimental em algumas secretarias, mas que a gente aí, acho que questão de mais 1 mês ou 2 meses, a gente já vai ter as condições da maioria das secretarias nossas já ter seus próprios canais, suas próprias redes sociais. Tony, uma mensagem que tu deixa aí aos pelotenses, a região sul aí, na frente da Secretaria de Comunicação do SECOM, é que aqueles que estão nos assistindo, né? Qual é a mensagem do secretário aí? Não, primeiro agradecer a confiança aí, tanto do prefeito, tanto dos veículos de comunicação, que a gente tem mantido uma relação bem próxima, não acredito eu, e dizer que Pelotas é uma cidade que
que eu sinto isso, assim, talvez com uma autoestima bem para baixo, no sentido de não acreditar no potencial da cidade, às vezes desconfiar, mas obviamente que mesmo não tendo todas as condições hoje, Pelotas é uma cidade, um polo regional, uma cidade que tem tudo agora para aproveitar a questão do nosso polo naval, que aqui em Rio Grande, quando a gente já teve o polo naval ali, a gente sentiu aqui na cidade de Pelotas os impactos de emprego. Uma cidade que vai ser base praticamente de exploração da bacia Pelotas, de petróleo estimado em 15 milhões de barris de petróleo aqui na nossa região. Então, muitos engenheiros, muita mão de obra vão se instalar aqui na nossa cidade, com certeza, sendo confirmado e sendo perfurado esses poços de petróleo. Uma cidade que até 3 anos atrás praticamente não tinha voo, hoje a gente tem 3 empresas operando voos aqui para a nossa cidade. Com o mundo, né? Nossa cidade está conectada com o mundo, obviamente que a gente, mesmo às vezes com desconfiança, precisa acreditar, precisa dar um voto de confiança e toda a população junto construir um futuro melhor e um presente melhor para a nossa cidade, para os nossos jovens que muitas vezes estão indo para Santa Catarina atrás de uma oportunidade, que possam ficar aqui em Pelotas, que a gente possa reorganizar aí essa nossa cidade e a confiança em dias melhores aqui para Pelotas. Ok. Então tá, Tony. Só agradecer a tua presença mais uma vez aqui junto conosco, né? Quando tiver alguma novidade, sempre da Secretaria de Comunicação, né? Através das nossas plataformas, tanto do impresso, do portal de notícias e também aqui do nosso podcast. A gente vai estar sempre à disposição da Secretaria de Comunicação para levar essas informações, né, aos nossos leitores aí do Jornal Tradição. E agradeço mais uma vez a visita, né, e o bate-papo aqui conosco. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço a audiência de todos e ficamos por aqui com Tradição Entrevista. Até o próximo programa. Valeu.